Então, esse é o fato LY tradicional, onde eu pego a medida e jogo ela um ano para trás, tá? Lembrando, isso aqui retorna uma tabela, tá? Isso aqui é um atalho para o date-add. Poderia ser um date-add aqui, date-add de menos um year, poderia. Tá? Então, qual é a sacada aqui para a gente fazer essa comparação justa? Vamos, isso é simples, mas é uma coisa avançada, tá? É só fazer isso, tá? Botar um calculate table. Eu quero mudar o contexto de avaliação. Opa, esqueci de uma coisa. Antes disso, eu preciso ter uma coluna calculada na minha decalendário. Estava esquecendo desse pequeno detalhe. O pequeno detalhe faz toda a diferença, né? Eu preciso ter uma coluna calculada na decalendário, que é justamente uma coluna que identifica até o dia da última venda, até o dia 5, do 8/19. Se aquela data da minha dimensão calendário é uma data até 5/8/19, né? Porque na minha calendário aqui tem dados de 1/1 de 17 até 31/12 de 19. Então eu quero essa coluna aqui, ó. Anterior, eu estou chamando, podia dar outro nome aqui, tá? Anterior à última data. Eu pego a última data, que aqui vai retornar, no caso aqui, 5/8/19. Se minha data da decalidade data, lembrando que a gente está no contexto de linha, tá? Se minha data da decalidade data for menor ou igual à última data, ou seja, se for menor ou igual a 5/8/19, é 1. Se não, é 0. Pronto, então vai ficar 1. Todas as datas, eu já tinha aqui, né? Eu já tinha ela aqui, já estava criada aqui, tá? Besteira minha aqui, já estava criada. Tá aqui, tá? Então, todas as datas menores ou iguais a 5/8/19 vai ficar 1. As datas futuras vão ficar 0, né? Então, podia chamar aqui também data futura, data anterior, tá? Pode dar qualquer nome aqui, tá? Então, aqui identifica o que é uma data futura ou o que é uma data anterior, né? Se a gente vier aqui, ó, então os meses futuros aqui, agosto, né? Tem dados de agosto, a partir do dia 5, que está como 0. Setembro, outubro, novembro, dezembro, né? De 19, tá? 19. Só no ano aqui, só vai dar 19. Tá? Então, qualquer data menor ou igual a 5/8/19 vai ficar 1. Porque é uma data anterior à última data. Tá? Mas para que essa coluna? Exatamente para fazer nossa comparação justa. Aqui, ó. Exatamente, tá? Ó, lembra que esse argumento aqui, esse período da CIA, é uma tabela. Isso aqui é uma tabela. Tá jogando para trás aqui, retornando um ano para trás. Eu quero alterar o contexto de avaliação dessa tabela. Tá? Eu quero alterar o contexto de avaliação dessa tabela. Então, eu vou usar nela um calculate table. Por que calculate table? Porque calculate table, calculate muda o contexto de avaliação de uma medida, enquanto calculate table muda o contexto de avaliação de uma tabela. É o equivalente do calculate, só que para a tabela. Dá um calculate table nesse cara, onde aquela coluna que a gente criou, né, é igual a 1. Né? É igual a 1. Isso aqui é muito simples, né? Escrever isso aqui é muito simples. Agora, o entendimento disso é uma coisa avançada. Tá? O entendimento disso é uma coisa avançada. Olha só. Eu preparei até um Excelzinho aqui para tentar clarear. Tá? Porque isso aqui não é tão simples de entender, né? Então, 1/8. Então, aqui eu tenho todos os dados de agosto de 19, que é o mês que está filtrado, né? É o mês que está filtrado. A coluna anterior à última data vai retornar 1 para todo mundo daqui para trás, né? E quando eu filtrar agosto de 19, vai ficar, são esses dados aqui, né? De 1/8 a 31/8, né? Dos mês filtrado, do mês de contexto. Onde 5/8 é a última data, né? Ou seja, daqui para cá é 1, porque é anterior à última data. Daqui para cá é data futura. Então é 0, beleza? Então tá assim. Ele vai jogar isso para trás, né? Em 2018, aí a semi-period leva um ano para trás, né? Leva para agosto de 2018. Em agosto de 2018, na minha calendário, de 1/8/18 a 31/8/18, na minha calendário, tá assim, né? 1 para todo mundo. Tá 1 para todo mundo, né? Porque todo mundo aqui, todas essas datas aqui, são anteriores a 5/8/19. Todo mundo daqui para trás tá 1.
qualquer data na calendário para trás de 5/8/19 é 1. Né? Inclusive, claro, as datas de agosto de 18, está 1. Né? Então, se eu não usasse dessa forma aqui, se eu usasse assim, ó, não usasse o Calculate Table e usasse aqui como argumento da Calculate, então esse aqui é um argumento, joga um ano para trás e anterior última data igual a 1. Eu não estou fazendo nada aqui. Eu não estou fazendo nada. Se eu jogar para cá, vai dar o valor cheio. Vai dar o valor cheio. Vou dar aqui o formato. Vai dar, não estou fazendo nada. Tá? Porque ele está simplesmente aqui jogando para trás. Ele está fazendo uma intersecção de filtros, né? Então aqui é uma intersecção. Eu separar, usar a ordem aqui não importa. Tá? A ordem aqui não importa. A ordem dos argumentos da Calculate não importa. Ele vai sempre fazer uma interseção de filtros, né? Tá? Então ele está jogando um ano para trás e está fazendo isso aqui. Só que não tem sentido, né? Porque quando eu jogar um ano para trás, né, já é 1. Né? Já é 1. Se eu botar 0 aqui, aí é blank, né? Aí não tem interseção. Né? Não, eu quero 0. Aí deve dar blank lá. É blank. Aí não tem sentido, né? Porque todo mundo em 2018 é 1. Aí eu digo que eu quero com 0. Não tem interseção. Não tem interseção. Só pode ser 1. A não ser que, vamos supor o seguinte, que essas aqui fossem 0. Ó, se essas aqui fossem 0, ele ia retornar o faturamento desses aqui. Porque a interseção de agosto de 18 com 0 seriam esses caras aqui. Ele faz o I, né? É o I, né? É as duas coisas. É agosto de 18 e tem que ser 0. Aí sim, aí a interseção seria esse cara. Mas não é, né? Então vai dar blank. Tá? E por que a Calculate Table agora? Né? Então vamos lá. Mudei o contexto de avaliação dele. O que é que ele vai fazer quando a gente faz a Calculate Table aqui? Né? Ele vai fazer isso aqui. Ó. A gente está em agosto de 19, né? A gente está nesse contexto aqui. Aí eu quero... A same period leva um ano para trás. Leva para agosto de 18. Só que eu fiz nela... Eu mudei o contexto de avaliação dela. Eu fiz o Calculate Table. Então ele vai levar... Ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai levar esse período aqui um ano para trás. Né? Então é como se quando eu olhasse agosto de 18, esses caras aqui fossem 0. É como se aqui fosse todo mundo 0. Todo mundo aqui fosse 0. E só esses caras aqui, até o dia 5, fossem 1. E só esse cara aqui até o dia 5 fosse 1. Aí sim, agora sim. Mas isso só dá certo fazendo em cima dela a Calculate Table, mudando o contexto de avaliação dela. Tá? Aí ele faz essa interpretação aqui. Ele faz isso. Isso é uma coisa... realmente... É chato de entender, né? É chato entender isso aí. Realmente, DAX tem umas coisas que é meio complicado de entender mesmo. Mas a gente está aqui para desmistificar isso, né? Então, dessa forma aqui, quando a gente usa por fora aqui um calculate, cria aquela coluna calculada e faz isso. É simples, né? A solução é muito simples. É 2 linhas de código. Só que o problema não é escrever o código. O problema é saber qual código escrever, né? Esse é o problema, não é escrever fórmula. Escrever fórmula, tá aqui. 3 linhas, escrever uma fórmula. Eu lembro qual fórmula escrever e qual a interpretação. Tá certo esse valor? 13 mil, tá certo isso? A gente pode conferir aqui, né? Ó, realmente, então aqui eu estou conferindo, ó. Tu tem um filtro de 1/8 de 18 a 5/8 de 18. E o faturamento lá é realmente 13.993. Então, tá certo esse valor. Realmente tá certo esse valor. Tá? Beleza? Tá, então, se eu botar aqui agosto, né? Do ano anterior, foi o 37. Né? Foi 37. Então, se eu botar aqui 1/8. Vou aqui, deixa eu salvar logo aqui. Se eu botar aqui 1/8 de 18, 37.548. Só o de agosto, né? Do dia 1 ao dia 5, né?
37,548, né? Então, agora é a comparação justa, tanto no mês, a nível de mês, quanto a nível de ano. Então, a gente viu, tanto no mês, quanto a nível de ano. Então, quando ele olha, joga o ano anterior todo, ele só vai de 1 de janeiro de 18 a 5 de 8 de 18. E quando eu olho só agosto, ele olha 1 de 8 de 18 a 5 de 8 de 18. Então, isso é uma comparação justa, de forma bem simples, né? Só que é aquela história. O problema não é escrever isso aqui. O problema é saber o que escrever e por que escrever. E qual a interpretação disso? O problema é só esse, né?